Senhor presidente, a palavra está com a testemunha e ele está dando um esclarecimento. Mas ela não tem artigo 14, por favor. Ele nem falou nada, apenas... Ela pode, em seguida, pedir uma questão... Primeiro, assim, a advogada não é senadora. É importante deixar claro aqui. Repetidamente, ela tem se comportado como se fosse. Ela não tem direito ao artigo 14 e sequer a testemunha estava falando sobre o que ia dizer, apenas citou o nome. Então, por favor, advogada, que se mantenha calada para que a testemunha possa falar. Se for o caso, na sequência, a advogada pede a palavra. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem... Mas não pode... Vossa Excelência tem... Ela se cala, espera ele responder e depois ela pode falar. Se calar ou parar de falar, está na mesma. Não, senhora, é uma questão de educação. Eu já avisei... Educação, é de educação. Pela ordem, senhor presidente. Eu já informei que vou dar pela ordem a advogada doutora Janaína. Presidente, primeiro agradeço. Eu só quis fazer um comentário porque houve uma mudança, então acabou sendo até automático, não foi no sentido de desautorizar a sua fala, mas eu gostaria de fazer um registro rápido que eu acho que é importante. Eu estou aqui representando outros dois advogados, o professor Miguel, o doutor Hélio Bicudo. Na sequência entraram outros colegas advogados para nos auxiliarem, doutor João, doutor Eduardo, ou seja, que estão oficialmente nos autos. Mas eu quero recordar que a Ordem dos Advogados do Brasil também apresentou um pedido de impeachment. É que como ele foi posterior ao nosso, o nosso já estava em andamento, acabou ficando em certa medida prejudicado. Mas muitas das acusações deste processo estão na denúncia da Ordem. E a Ordem, por ser posterior, trouxe ainda elementos novos, que claro eu não vou debater aqui. Então eu me sinto como representante também da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela sequência de constrangimentos que eu tenho sofrido aqui por parte de alguns senadores e até do colega defensor ontem, que chegou a sugerir injúria e calúnia por minha parte, por eu ter feito uma pergunta para uma testemunha, eu recebi da parte das prerrogativas da OAB de São Paulo e das prerrogativas da OAB aqui do Distrito, proposta de apoio. Eu agradeci e recusei, porque acredito que não seria necessário, acredito de verdade que nós conseguiremos terminar esses trabalhos de maneira urbana, mas eu gostaria de fazer um registro, e não é como advogada, nem como professora, é como ser humano, não é nem como cidadã. Por força desse comportamento reiterado das nossas autoridades, no sentido de dizer, eu sou autoridade, você não é ninguém, portanto cale-se, é que o país está desse jeito. Quando eu tinha 10 anos de idade, e meu pai não tinha nem terminado a faculdade, eu escrevi uma poesia e disse, não me calo. Então eu não me calo, não é nem porque eu sou advogada, muito embora seja um dever de ofício, e eu me sinto aqui hoje em nome da OAB e do Conselho da Ordem de São Paulo, do qual eu faço parte com muito orgulho. Mas eu não me calo como ser humano diante da injustiça, diante do autoritarismo, diante dos comportamentos ditatoriais que nós temos verificado nesse país, e é isso que a advocacia brasileira está combatendo com este processo. Obrigada, Excelência. E da parte das prerrogativas da OAB de São Paulo e das prerrogativas da OAB aqui do Distrito, proposta de apoio. Eu agradeci e recusei, porque acredito que não seria necessário, acredito de verdade que nós conseguiremos terminar esses trabalhos de maneira urbana, mas eu gostaria de fazer um registro, e não é como advogada, nem como professora, é como ser humano, não é nem como cidadã. Por força desse comportamento reiterado das nossas autoridades, no sentido de dizer, eu sou autoridade, você não é ninguém, portanto cale-se. Senhor presidente, a palavra está com a testemunha e ele está dando um esclarecimento.
Mas ela não tem artigo 14, por favor. Ele nem falou nada, apenas... Ela pode, em seguida, pedir uma questão... Primeiro, assim, a advogada não é senadora. É importante deixar claro aqui. Repetidamente, ela tem se comportado como se fosse. Ela não tem direito ao artigo 14 e sequer a testemunha estava falando sobre o que ia dizer, apenas citou o nome. Então, por favor, advogada, que se mantenha calada para que a testemunha possa falar. É que como ele foi posterior ao nosso, o nosso já estava em andamento, acabou ficando em certa medida prejudicado. Mas muitas das acusações deste processo estão na denúncia da ordem. E a ordem, por ser posterior, trouxe ainda elementos novos, que, claro, não vou debater aqui. Então, eu me sinto como representante também da Ordem dos Advogados do Brasil. Pela sequência de constrangimentos que eu tenho sofrido aqui por parte de alguns senadores e até do colega defensor ontem, que chegou a sugerir injúria e calúnia por minha parte, por eu ter feito uma pergunta para uma testemunha, eu recebi... Se for o caso, na sequência, a advogada pede a palavra. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem... Mas não pode... Vossa Excelência tem... Ela se cala, espera ele responder e depois ela pode falar. Se calar ou parar de falar, está na mesma. Não, senhora, é uma questão de educação. Eu já avisei... Educação, é de educação. Pela ordem, senhor presidente. Eu já informei que vou dar pela ordem a advogada doutora Janaína. Presidente, primeiro agradeço. Eu só quis fazer um comentário porque houve uma mudança, então acabou sendo até automático, não foi no sentido de desautorizar a sua fala. Mas eu gostaria de fazer um registro rápido que eu acho que é importante. Eu estou aqui representando outros dois advogados, o professor Miguel, o doutor Hélio Bicudo. Na sequência entraram outros colegas advogados para nos auxiliarem, doutor João, doutor Eduardo, ou seja, que estão oficialmente nos autos. Mas eu quero recordar que a Ordem dos Advogados do Brasil também apresentou um pedido de impeachment.